eu não tinha equipamento, eu comecei a fazer minhas primeiras trilhas no Pico do Jaraguá. Eu sempre gostei da Serra do Mar. Essa questão do tempo, André, que você estava falando, ela tem muito a ver com o que vocês falaram ali com relação às pedras. Porque a gente fica escolhendo onde vai pisar. Demora, né? Fica escolhendo onde vai pisar e mesmo quando você escolher onde você vai pisar, você não pisa de uma vez. Se ali tiver um limbo, o que vai acontecer? E tem uma questão também que é interessante a gente saber. No mergulho em caverna, como a água é totalmente parada, vocês veem que, vocês podem observar que quando o cara está mergulhando, o cara que faz mergulho em caverna, ele tem uma forma de mexer com as nadadeiras, o cara parece que é uma rã. E é justamente por causa disso, porque como a nadadeira, se você fizer o movimento normal da nadadeira muito próximo da areia do fundo, aquele sedimento que sobe, por não ter correnteza, ele leva dias para assentar. Depois, olha. Então aquilo ali, já morreu vários mergulhadores em caverna por causa disso, porque eles se perdiam da linha de vida, que ali é obrigatório você andar com linha de vida. E o cara que se aventurava sem linha de vida, quando acontecia isso, o cara não achava o caminho para voltar. E quando você está como guia numa situação dessa, e você tem que ter essa experiência de você não levantar muito sedimento do fundo, porque das duas uma, ou você vai atrapalhar muito quem está vindo atrás de você, para ele ter essa escolha de pisar no lugar certo, saber onde é que ele está pisando para não ter uma torção de tornozelo, ou ele também vai ter que ter esse cuidado aí de estar fazendo isso para não atrapalhar quem vem atrás. E tem outra coisa também que é importante, que é algumas pedras vão estar fixas, vão estar firmes, outras vão rolando. Então às vezes você pisa, rola uma pedra tal, e aí... Você já vai naquela, vou pisar ali, aí ele dá... A situação é você cair, a pior é você literalmente prender um pé e torcer o pé. Entre as pedras então, ali... Isso digamos que é muito fácil de acontecer. Então não é uma competição, não é uma corrida, né? É muito importante que você vá com cuidado e atenção. A velocidade, né? Devagar e mais devagar, né? Esse também é um lema do trekking. E é claro que nós vamos abordar aí, em outras filmagens aí, sobre calçados, né? Porque nós, por acaso, entramos nesse assunto, né? Que ele perdeu lá o solado duas vezes. Então, se você tem algum calçado que não usa muito tempo ali no seu armário, veste ele, usa ele um pouco, mesmo na sua casa. Somente se você faz trilha e faz poucas vezes trilhas, né? É interessante. E a gente vai falar também como conservar, como escolher. Estou preparando um capítulo especial com isso, tá? E nós somos especialistas nisso porque esta é a família do sapato, né? Isso. Tanto os nossos avós maternos quanto paternos eram sapateiros. Então confiem no que a gente vai falar. E... Você ia falar alguma coisa sobre... a dificuldade, né? Você foi minha grande influência. Certo. O Falasca perguntou o que nasceu primeiro, né? O interesse, né? Pela região, ou o que veio primeiro foi eu sou muito influenciado pelo Humberto e pelo Celso. Isso daí é fato. Tá bom. Então, o que acontece? Quando eu fui criado nesse quintal. Esse quintal, para mim, era meu mundo. Então, quando eu sabia que o Celso ia lá para o Pico do Jaraguá, eu ficava brincando aqui atrás que eu estava escalando o Pico do Jaraguá. Quando eu sabia que ele ia lá para a Serra do Mar, eu ficava imaginando eu fazer aquela trilha. Isso era uma aventura. O interesse pela natureza, isso surgiu para mim quando eu tinha 9 anos. Eu sempre fui apaixonado por carros. Né? Então, isso é o meu interesse original até hoje. Mas quando eu tinha 9, 10 anos, graças ao nosso amigo Vladimir, ele tinha uma coleção da editora Abril, Os Bichos, que eu ficava folheando ela. Inclusive eu comprei essa coleção depois no sebo. Pô, que legal, tal. E eu comecei a me fascinar por baleias, golfinhos, cetáceos, aquela coisa toda, né? Tanto que o nosso diretor vai lembrar, você talvez não lembre, tem fotos disso. O Play Center, o Arca Show, fui 2 vezes. Né? Lembro. Então, naquele momento,
E aí começou a ter aquela aula de ciências na escola, né? Que foi em 86, na 4ª série. Foi quando começou a ter aula de ciências. Aí eu começava a me fascinar por essa coisa de natureza, animais, aquele já estudo mais técnico. Então, naquele momento, com 10 anos, eu fiquei fascinado por natureza. Já tinha influência, né, do Humberto e do Celso, por essa coisa da aventura. Essa questão de aventura, eu acho que eu devo muito aos Goonies. Eu acho que Pô, já é um filme velho, e você fala que eu sou mais velho do que você? Então, aquela coisa, tanto que eu acho que o meu sonho devia ser explorador da National Geographic. E a dificuldade? Sua maior dificuldade que você sentiu assim quando começou a fazer? E depois, quando eu comecei, a minha maior dificuldade até hoje é porque eu sempre fui como você. Então, se um dia, por mais que eu tenha uma experiência, por mais que eu não seja mais um rookie, né, iniciante, eu sei uma pessoa que eu sei usar uma bússola, eu sei ler uma carta mais ou menos, eu sei male fazer algumas coisas, mas se hoje você falar, que nem você fez essa transição, né, de vou sozinho, certo. Eu nunca fiz isso. Então hoje é aquela história de que se você me jogar no meio, nessa trilha, por exemplo, teoricamente eu vou saber fazer tudo, certo. Mas eu vou falar, caramba, não tem ninguém do meu lado. É por isso que o Falasca já observou, né? Não vamos depender só dessa pessoa. Vá fazer sua trilha com pessoas que conheçam a trilha, têm conhecimento aí de pronto-socorrismo, coisa que tinha que ter sido ser ensinado na escola desde pequeno, pronto-socorrismo. Mesmo que você conheça a trilha, vá com pessoas que têm uma certa experiência. E uma dificuldade que eu tenho, até hoje, até comentei com ele quando ele estava voltando, eu ainda fico ansioso toda vez que eu vou fazer uma trilha no mato, ou dar uma instrução. E ó, quantos anos eu já faço isso, né? Mesmo sendo instrutor do curso de operações especiais, aquele frio na barriga sempre esteve comigo. E só sai depois que eu cheguei em casa, eu não entro em casa, né? Nós não entramos até pegar todo o nosso equipamento, limpar ele, conservar ele, né? Para conservar ele, lavar, deixar na sombra, né? Não vamos deixar no sol, isso também vou explicar para frente. Aí que dá aquela ufa. Mas né? O frio na barriga é o que te mantém vivo. Isso. É o que te mantém o termômetro é isso, tá? Você sabe disso? Quando você vai dar aula para alguém e o cara fala, eu não tenho medo, eu não sei o que tal, é com ele que você tem que tomar cuidado e não com aquele que tem medo. Aquele que fala que tem medo, você controla, você tá ali para ajudá-lo, tal. O mais soltinho que fala que é aquele ali que é o perigoso. O medo é o nosso termômetro para a gente pensar, para a gente fazer as coisas com segurança para não acontecer nada de errado. Isso daí que você está falando, essa ansiedade que você está falando aí, é devido ao seu alto profissionalismo, você ter a experiência de saber o que já aconteceu, e você não quer que nada de mal aconteça com quem está ali com você, com o grupo que você está levando. Eu te conheço, eu sei que não adianta falar para você, não esquenta a cabeça com isso. Não, você vai esquentar a cabeça com isso, isso aí vai ficar na sua cabeça há muito tempo. Se acontecer isso com alguém, graças a Deus nunca aconteceu, se Deus quiser não vai, por causa desse senso de profissionalismo aí, você saber exatamente ter esse termômetro. Na verdade, isso é muito simples de explicar, porque quanto mais experiente, mais você enxerga uma situação, mais variáveis você entende. Então, é aquela coisa que você estava falando, quando você era jovem, vamos dizer que entre aspas você era inconsequente, porque você não sabia uma série de coisas que me achava imortal. Aquela coisa Highlander. Me jogava de pedra na Agora, quando você passa pela experiência, o que é que rola? A sua mente, eu costumo falar que você joga o xadrez da vida, porque o grande jogador de xadrez não é o cara que faz uma jogada, ele faz uma jogada, mas ele já sabe como vão ser as próximas 4 ou 5, porque ele entende as variáveis. Se você manja muito de uma coisa, então é aquela história. Eu sou um leigo, eu falo, eu vou atravessar o rio. É um rio relativamente pequeno, a água passa no umbigo, acabou. Você é experiente?
você já começa a imaginar aquele cenário de guerra, né? Você já imagina aí, pô, e se vier uma cabeça d'água? E se tiver um poço aqui que eu não estou enxergando porque a água está meio turva? Me dá uma cãibra no meio. E se essa pessoa tiver uma cãibra? E se essa pessoa, de repente, tropeçar e cair porque está muito pesado o equipamento dela? Então, não é que você é aquela pessoa, o pessoal fala, você é pessimista. Não, você é uma pessoa que enxerga variáveis. Você está falando o seguinte, uma pessoa sem experiência, ela não enxerga variáveis, e a maioria das vezes o acidente acontece por causa disso. Posso dar um exemplo? Por favor. Eu dei aula vários anos de salvamento em altura no Corpo de Bombeiros. A gente começou a dar aula também em cavernas. Tá? Caverna mexe com altura, tem uma caverna que chama dívida externa, ela começa com um rapel de 110 metros de altura. Para você chegar no fundo da caverna, é uma das entradas dela para você fazer. Aqui em São Paulo? No Petar, Parque Estadual Turístico Alto da Ribeira. Tem uma caverna lá que chama Lambari de Baixo. Se não me engano é essa, Lambari de Baixo. Ela tem mais ou menos o mesmo percurso que nós fizemos ali, que você falou que é uns 700 metros. Tá? Porém, você está dentro da caverna, num teto mais baixo do que esse, e a água aqui. Eu tenho foto dela. Eu tenho foto com ela. Qualquer coisa eu trago aí pra gente colocar. E você tá indo ali. Imagina um tempo de sol como tá hoje aqui e tal, beleza. Pô, você é leigo, você entra ali e fala, pô, legal. Se der uma chuva ali, ela é coberta d'água. Você não tem 3 minutos para sair. Nossa. E você tá num lugar que tem 700 metros de comprimento. Nossa. Então ela vai chegar no teto lá, você vai morrer afogado dentro da caverna. Então, quem entra ali, então, por isso que muitas vezes você vai nessas cavernas são fechadas, porque entra gente lá, não quer pagar o guia. Tá? Primeiro, vocês estão falando de conservação da natureza. Nós conhecíamos todas as cavernas ali. Só que nós começamos a pagar guias. Por que nós começamos a pagar os guias? Porque era um meio de sobrevivência dos guias. Que legal. Tá? E se o guia não tem um cachezinho para receber, o que ele vai fazer? Ele vai começar a cortar palmito, vai começar a comercializar palmito, cortar todos os palmiteiros que tem lá. Palmito Jussara. Palmito Jussara, tá? Então, falou, ó, é o meio de vida que ele tem. Se ele não tem como ser guia, então vamos fazer vamos trocar figurinha aqui? Isso aí, essa ideia não veio da gente, tá? Certo. A gente acompanhou a ideia que achou excelente. Vamos pagar os guias por mais que você conhece. Por quê? Porque se os guias não tiverem o dinheirinho deles, o que eles vão fazer? Meu amigo, eles vão começar a cortar palmito. 2 regiões de São Paulo precisam disso. Então, por exemplo, tanto essa região, elas são até razoavelmente próximas. Aliás, em termos administrativos, elas fazem parte da mesma região, que é a região do Vale do Ribeira, né? Vale do Ribeira. Tanto essa região do Petar, Caverna do Diabo e tal, quanto aquela região litorânea, né? Iguape, Canané, Ilha Comprida, economicamente falando, elas são a região mais pobre do estado, em termos de produto interno bruto. É uma região que ou vai viver de um turismo que não é tão bem explorado, né? Não. Porque quantas pessoas aqui de São Paulo que você fala, passei minhas férias em Cananéia. E vai mais o pessoal de Sorocaba e tal. Então já é uma região que não tem indústria, tem basicamente vive de pesca, cultivo de ostras, né? E na região do Vale do Ribeira é plantio de banana, plantio de chá, plantio de lixia, ou o cara vai ser guia turístico. Certo? Então, inclusive, fica até um apelo aqui, aquela coisa que eu falei no vídeo, né? Falou. O Brasil tem muito lugar bonito, tem muito lugar legal, que a gente nem faz ideia, certo? Eu, recentemente, fui para Cananéia, por quê? Para ver golfinho. Né? Muita gente acha que eu tenho que ir lá pro SeaWorld. Não, vai aqui em Cananéia, você vai ver golfinhos, vai sustentar toda uma indústria de turismo e vai manter essas pessoas trabalhando. Então isso é legal também. Isso é, na verdade, a sustentabilidade. Você enxergar o meio, a natureza, e conseguir integrar o homem nele economicamente. Então é muito importante essa visão posta. Perfeito. Exato. E aí vamos entrar no outro também, só para dar outro exemplo. Você é aquarista, eu também sou aquarista. Vou dar outro exemplo. Barcelos fica 450 quilômetros rio acima da cidade de Manaus. É a capital nacional do peixe ornamental dentro do continente.
tem uns peixes ornamentais naquela região ali, e aí o que o governo federal fez? Governo federal de muito tempo atrás, tá? Certo. Já vem. Isso aí já vem lá de muitos anos atrás. Eles sobrevivem, 80% daquela região de Barcelos ali sobrevive direto ou indiretamente da captura de peixe ornamental. E tem a época de procriação dos peixes, que aí é proibido, Certo. é proibido pescar. É nessa região que Capturar. Que eles pegam o neon? Neon. Né, Lá, o teta isso. cardinal. Teta cardinal neon. É lá mesmo. E outras espécies também. Então, nesse período de reprodução, você não vai poder. Tá, mas aí o que eu faço? Não, vocês vão receber um seguro, aí um apoio, aí um dinheiro lá, tal, beleza. Deixa os bichinhos lá. Para quem não conhece, para quem nunca entrou numa caverna, você olha, você vê aqueles negócios lá, parece de gelo, né? Estalactites, os estalagmites, quando elas se juntam, formam-se colunas. Então o pessoal acha bonito, quer pegar um pedaço daquilo ali e vai para casa. 1 centímetro daquilo, que é aquelas coisas que vão descendo aqui, 1 centímetro daquilo leva cerca de 100 anos para formar. Nossa. E aí você vê o cara trazendo um pedaço desse tamanho ali. Olha o crime que o cara está cometendo. Bem, então, pessoal, vamos aí para os comentários, considerações finais. E aí, André, a câmera é sua aí. Como eu falei, é maravilhoso, eu fico sempre ansioso para fazer essa aventura, eu gostaria de fazê-la mais de uma vez por ano. Eu também. E o que eu queria terminar é justamente isso. Como eu falei, uma pessoa, ela vai fazer uma trilha, ela tem que saber o que ela está buscando. Certo? Contato com a natureza, uma pesquisa, você é um estudante, vai fazer um estudo de e-mail, vai fazer um trabalho escolar. Agora, então, que nem eu falei, é muito importante e o que te amplia na vida é a sua capacidade de gerar múltiplos interesses. Existe uma coisa muito errada hoje, muita gente pergunta assim, mas para que eu vou saber disso? Né? Para que eu vou saber que naquela região tem um engenho? Para que tem que saber que aquilo? Isso é assim, você tem que entender o seguinte, você é um ser humano, você está aqui para quê? Você tem que entender toda a dimensão da sua vida. Você vai viver só para pagar boleto? Você vai viver só para poder, de repente, ir num shopping, ir numa lanchonete de um fast food? A sua vida se resumiu a isso? Então, amplie a sua vida. Eu acho que fazer excursionismo é ampliar a sua visão, é aumentar a sua sensibilidade, ter contato com a natureza, faz bem para a mente, faz bem para a alma, abre a mente e busca um interesse. Então, eu, por exemplo, eu gosto dessa questão histórica. É uma questão que eu também meio se sentir meio Indiana Jones. Então, é aquela história que a gente fala. A gente vê, muitas vezes, um filme de Hollywood, a gente vê uma produção e acha, pô, que fantástico e tal. E muito do que você pode encontrar nessas produções culturais, você teve aqui no Brasil. Então, vou dar um exemplo. Ilhabela é repleto de histórias de piratas. Então, a gente pega história de pirata, vê Jack Sparrow, né? Acho que o nosso diretor conhece, né? Tem histórias maravilhosas sobre... histórias maravilhosas sobre piratas e tal. A cidade de Santos foi atacada por piratas, por Thomas Cavendish. Aliás, é por isso que a padroeira de Santos é Nossa Senhora do Monte Serrat, porque a população subiu o morro fugindo da pilha dos piratas e houve um desmoronamento e atrelaram isso ao milagre de Nossa Senhora do Monte Serrat. Se não me engano, Nossa Senhora do Monte Serrat é originária da Espanha, se não me falha a minha memória. Então, você tem essas histórias... Ilhabela, além de ser a questão dos piratas e tal, é também a capital brasileira de naufrágios. Sim. Certo? A maior concentração de naufrágios. Eu tenho um mapa aqui na minha biblioteca, mostrando todos os naufrágios de Ilhabela. Foi onde eu comecei a mergulhar. Inclusive, nós temos o nosso Titanic brasileiro, que foi o Príncipe de Astúrias. Tem um livro sobre toda a história do Príncipe de Astúrias, que ele foi a pique lá na Ponta do Boi, né, em 1916, se não me engano, o maior naufrágio do Brasil, né? Ele era um paquete espanhol, né? Inclusive, foi recuperado algumas coisas, que você pode visitar no Museu Marítimo de Santos. Algumas partes, né, tá aqui que foram resgatadas do navio, está lá no museu. Tem o Museu do Mar, o Museu Marítimo na cidade de Santos, você pode ir lá. Então, eu acho muito legal você ter esse lance de exploração.
Então, o Vale do Ribeira, que é a maior concentração de cavernas calcárias do Brasil, né? Na década de 90, catalogada, tinha mais de 350, não sei agora. Eita. Na década de 90. Você pegando naquela região, eu falo isso porque eu tenho interesse de ajudar, acho que também não adianta só falar, então estou aproveitando. Você pega essa região de Iguape, é o maior centro histórico preservado do estado de São Paulo, certo? Uma cidade muito interessante, também com muitas coisas bonitas em torno, inclusive a Jureia, né? Você pode ir no vilarejo da Jureia. Eu conheço a Jureia. Né? Você tem, que eu citei, Cananéia, que você pode ir lá ver golfinhos. Você tem sambaquis lá, que eram aqueles montes de conchas, né, de populações que eram até anteriores ao povo tupi. Acho que há mais de 1000 anos a datação do povo do sambaqui aqui no litoral de São Paulo. Para quem gosta, eu achava que isso era lenda. Quando você vai para Paranapiacaba, você faz a trilha lá de Paranapiacaba, quando você parte de Cananéia e tal, pesquisem sobre o Peabiru. Eu achava que o Peabiru era uma história, era uma lenda, que era essa trilha que ligava aqui São Vicente, Santos, né? Também tem uma perna indo de Florianópolis até os Andes, né? Até o que nós erroneamente chamamos de Império Inca, né? Na verdade é Império do Antisuyo, né? Os 4 Suyos, né? Cujo centro era a cidade de Cusco. Então você pegou, foi até Machu Picchu, na verdade você fez um Peabiru aéreo, né? E parte da trilha de Paranapiacaba vem a ser, né, essa questão do Peabiru. Leia sobre isso, pesquise sobre isso. São Paulo é uma cidade que também, mesmo no entorno de São Paulo, eu quero uma coisa mais leve, quero ir num parque, vou no Parque do Carmo, né, que era uma antiga fazenda. Era uma antiga fazenda, foi doada para ser um parque público. Né? Você tem um lugar bacana, então, por exemplo, eu também acho muito legal, a gente fala o Tietê, e o Tietê, né? A gente imagina o Tietê como esse esgoto ao céu aberto, passando aqui. Eu já fui na nascente do Tietê, não sei se você já foi, já? Não. Eu já fui lá na nascente do rio Tietê. Salesópolis, já fui. Então eu posso dizer que eu bebi água do rio Tietê. Eu também. Por exemplo, eu fiz todo um turismo já ligado ao rio Tietê, porque o Celso falou do bandeirismo. O rio Tietê também é importante nisso, na questão das monções. Então eu fui até Porto Feliz, que é da onde saíam várias monções. Certo? Tem o Parque das Monções lá em Porto Feliz, que é um lugar muito bacana. Inclusive, há uns anos atrás foi encontrado lá um batelão que era utilizado, muito antigo, né? Acho que era feito com um tronco só de uma grande árvore. É um lugar até bacana para você visitar. André, inclusive sábado agora eu vou pescar no Rio Tietê. Você vai aonde? Barra Bonita. Barra Bonita, né? Onde tem a eclusa, onde tem o passeio de eclusa. Minha família é toda de lá. Vou pescar no Rio Tietê. Então, alguém vai falar, nossa, credo, o cara porco bebeu água do Rio Tietê. Eu bebi água de lá e também já comi peixe de lá. Sim, e tô vivo. E o Rio Tietê, inclusive, pesquisem sobre a expedição Langsdorff. Sai também de Porto Feliz, né? Também esses primórdios, né? Do descobrimento do território brasileiro e tal. Então, enfim, isso é só Eu só tô jogando umas pílulas aqui só para despertar curiosidade. Momento Discovery. Né? Uma curiosidade, né? Você falou que ele é professor? Tá parecendo um arqueólogo? Então, Mas eu não sou professor de história, eu não sou arqueólogo, eu não sou geólogo. Mas você eu sou administrador e dou aula de logística. E você é o exemplo aqui presente de que como fica muito mais gostoso quando você vai fazer um trekking e você conhece a história de onde você está pisando. Puxa, aquele pessoal pisou onde eu estou pisando. Né? Eu estou começando a conhecer aqui. Procurem os guias locais. Se de repente vocês não sabem ir, além de estar ajudando-os, né? Eles sabem todas as histórias. Né? Histórias, até as lendas, que eu acho muito bacana, as lendas do Brasil, porque todas as lendas sempre nascem de algum fato, né, que ocorreu e se transformou em lenda. Então, olha a importância de fazer. Você vai aumentar a sua acessibilidade, você vai estar respirando ar puro, você vai começar a escutar sons, e quando você volta para São Paulo, você começa a perceber assim, caramba, antes eu não percebia isso, né? Os seus sentidos ficam mais aguçados quando você faz a trilha. E a mente limpa também. Mente limpa também. Então, alguma consideração final? Não, já tá. Aprendi muito para ser um papo. Tá perfeito. Era para ser num boteco, eu me senti numa biblioteca.
E tem duas coisas que eu queria terminar, 2 projetos meus que estão atrás do nosso diretor aqui. Isso aqui faz parte das minhas aventuras. Ele não vai mostrar. Né? Ele não vai poder mostrar agora. Eu tenho um caiaque, que eu tenho a ideia ainda de usar um caiaque para mais fazer explorações. Inclusive, é interessante que o meu grande projeto é usar ele no Rio Quilombo. Mas por que eu não faço? Porque eu não tenho experiência ainda com caiaque e não conheço perfeitamente o Rio Quilombo do trecho que eu queria pegar ele para trás. Então eu teria que fazer todo um levantamento, toda uma pesquisa, conversar com os locais, com aquela coisa que eu falei no vídeo. Converse com os locais. O cara vai te indicar coisas que não estão, ninguém conhece, que não estão nos mapas. O cara vai te alertar sobre perigos. Certo? Então é importante. E eu também comprei uma pequena moto, qual que é o objetivo dela? Às vezes eu posso ir num lugar, além de acumular poeira. Essa moto é uma pit bike, ela é 125, e o que é ela? Ela pesa só 60 quilos. Qual que era a minha ideia? Eu tinha uma picape antigamente, mas um carro é limitado. Então a ideia era o quê? Boto ela na caçamba, ia até um certo lugar. Cheguei num certo ponto, o carro não pode ir, eu usava essa moto. Foi isso também é um outro projeto de aventura, sempre pensando em exploração. Bem, então, pessoal, deem o seu joinha, né? Se inscrevam, divulgue o canal. Nós estamos aí aqui, ó, qualquer dúvida, qualquer pergunta, se quiser entrar em contato direto aqui com o meu irmão para saber mais de tudo que ele falou aqui, eu passo para ele. Mas é importante dar o seu joinha, você se inscrever, né? Porque quando você dá o joinha, o YouTube entende que, opa, eles começam a divulgar aí para o pessoal. Nós estamos aí com 575 inscritos, né? Vamos chegar até 1000, né? Porque as coisas a meta agora. A meta é chegar em 1000. Pegue o seu colega, né, que você gostou do vídeo, mostre para uma outra pessoa, fala, assista, curta, né? Dê sugestões. Pô, eu quero que vocês falem sobre isso. E como você é o nosso primeiro entrevistado aqui, né? O nosso primeiro participante, não é meu irmão, ele está dizendo... Só um detalhe antes, só informando aqui em off, teremos um especial sobre caminhada em Santiago de Compostela. Também, estou conversando com meu amigo que ele fez aí mais de 8 vezes aí a trilha de Compostela, é só estamos acertando só as agendas. Então ele vai receber aqui o caneco do Veteranos da Mata. Muito obrigado. Aqui e encerramos por aqui, pessoal. Até a próxima. Cortou já? Vai, devolve isso aqui, é só de... Você ainda tá com aquela revista, hein? Da Hebe Camargo? Não, tem não. Não é a mesma.